aí traz a santidade do sangue, né? Na NVI é a proibição de comer sangue. E na João Ferreira de Almeida, que eu até estudei por ela também, leis em relação aos sacrifícios, né? Então, Levítico 17, ele inicia com a segunda grande sessão, né? A qual ela estende até o fim do livro, né? De Levítico. A primeira sessão abordou o caminho até a santidade. E essa segunda sessão vai abordar o caminho da santidade, né? Então, assim, o mandamento do Senhor, no capítulo 1 ao 16, eles revelaram, né, aos israelitas como poderiam tornar-se uma nação santa, né? Especialmente através de sacrifícios e a pureza e ritual, né? A instituição de Deus encontrada, né, nos capítulos, né, 17 até o 27, então mostrarão ao povo de Deus como viver 17 vai abordar o sangue, né? Vai abordar o sangue. Nela encontra o memorável, né? Declaração, né? Porque a vida da carne está no sangue, ali no versículo 11 desse capítulo 17. Então, era o sangue de animais, né, sacrificados, que resultava a expiação por Israel. Ele, portanto, ele era responsável por Israel tornar-se uma nação santa, né? Então, convinha que as primeiras leis dadas, né, aos israelitas, a Israel, para ajudar o povo de Deus a permanecer santo, fossem leis relativas ao sangue, né? Então, essas leis têm a ver com a morte de animais, né? Limpos, né, incluindo doméstico, né, que poderiam ser usados, né, em sacrifício, e animais selvagens, que também poderiam ser comidos, né, pelos israelitas, mas não oferecidos em sacrifícios. Então, o capítulo 17, ele menciona três maneiras pelas quais eram feitos esse derramamento de sangue, né? Ou a imolação, né? Então, podiam ser imolados em sacrifícios ou talvez para serem usados como alimento, né? O segundo, eles podiam ser caçados e mortos ou podiam morrer por uma outra coisa, né? É, poderiam ser abatidos, né? Um abate, né? Alguma coisa assim. Né? Essa ordem para não comerem sangue de nenhuma criatura, uma vez que a vida está no sangue, ali no 17:11, como nós já mencionamos. Então, as leis são apresentadas com identificação da sua origem e procedência. Então, vamos aqui fazer a leiturazinha aqui do versículo 1 e 2 desse capítulo 17, né? Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e todos os israelitas que o Senhor lhes ordenou. Então, é interessante aqui, esse texto, o que ele está anunciando, né? Ele anuncia as leis que virão a seguir. Elas estão sendo dadas do Senhor a Moisés, né? E, por sua vez, deveria falar a Arão e aos seus filhos que eram sacerdotes de Israel, e a todos os filhos de Israel. Não era meramente leis que iam reger comportamento sacerdotal somente, né? Elas deveriam ser conhecidas e seguidas por todos, né? Visavam moldar, né, o comportamento de cada israelita, né, individualmente, né? Então, todos deveriam saber sobre essas leis, né? Não só os sacerdotes. Vamos ler no versículo, vou ler do versículo 3 ao 9. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito do tabernáculo do Senhor,
será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. O sacrifício que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-o ao sacerdote, para oferecê-lo ao Senhor, à entrada da tenda do encontro. E o sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor e da entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Esse é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes, todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Então, aqui a gente leu do versículo 3 até o versículo 9, né? Então, a gente percebe aí nesses dois primeiros versículos, aí no 3 e no 4, né, que nenhum animal deveria ser morto para alimento ou sacrificado, né, ou sacrifício por um israelita sem ser levado à tenda, né, da congregação, onde deveria ser ali ofertado ou sacrificado. Abater o animal para consumo sem sacrificá-lo era, portanto, proibido. Provavelmente os israelitas no deserto comiam, né, a carne, né, com pouca frequência, porque tinham um maná para comer. Os animais, eles eram valiosos naquela época, né, demais para serem consumidos em uma base regular, né. Lá em Deuteronômio 12, 15 e no 20 e 21, os mandamentos nesse versículo permitiam que os israelitas matassem e comessem animais, né, para a refeição comum. Outros versículos desse contexto ainda restringem o lugar, né, da oferta do sacrifício a um santuário central, né. Em ambas os casos, o propósito principal da regra parece ser exigir e centralizar esse sacrifício junto ao tabernáculo. Então, se alguém desobedecesse a essa lei, seu ato seria considerado culpado de sangue, né, e seria eliminado do meio do seu povo. O que seria esse culpado de sangue? Essa expressão, né, era muito usada nesse caso para enfatizar a gravidade, né, de se desobedecer à ordem do Senhor, né? Imolar ou sacrificar um animal fora do acampamento era considerado grave, né? E a palavra eliminado, né? Então a gente aqui tem algum significado que poderia, né, indicar isso aí. Exatamente não sabe. Se pode indicar a eliminação de uma linhagem, né, ou descendência, ou uma ideia que se refere a essa comunhão da comunidade ali, né? E uma terceira hipótese poderia ser realmente uma sentença de morte, né, a ser executada pelo próprio Senhor, né? Ali no versículo 5, né, o ponto central é o quê? Ensinar ao israelita a levarem seus animais até o tabernáculo e ali oferecê-lo ao Senhor, né? Então, são regras assim ensinadas, né, assim para eles poderem estar com aquilo em mente, né? Então, o fato de trazer essa eliminação, né, esse culpado do sangue, a eliminação é para poder moldar bem ali o povo de Israel, né? Então, essas regras eram encontradas ali, foram dadas para impedir até que eles oferecessem sacrifício fora do campo, em lugar aberto, né? Então, Deus evita que qualquer tipo de adoração fosse feita, né, fora da entrada do tabernáculo e do templo, né? Porque eles estando em lugares abertos, poderiam oferecer a ídolos, né? Poderiam cair em tentação e fazer coisas que não agradariam ao Senhor, né? Então, esse sacrifício em campo aberto, os sacerdotes ficariam, né, não teriam essa privacidade de estar vendo eles ali. Então, quando traz os sacerdotes, eles poderiam estar ali observando, né? E toda a carne de tais sacrifício era uma parte importante, né, do sustento da nação, porque provia também no sustento dos sacerdotes, né? Então, os israelitas deviam levar
levam os seus sacerdotes e eles ali ao Senhor, e a parte bem na entrada da tenda, né, da congregação. Ali no versículo 6, a gente vê que os sacerdotes eles fazem a aspersão do sangue, né, da oferta pacífica sobre o altar. E em seguida queimam a gordura. Então essa carne era dividida também entre os sacerdotes, né, e suas famílias. E os ofertantes, assim, eles também podiam comer com a sua família e com seus amigos. No versículo 7 ali, a gente vê que as ofertas eram feitas no tabernáculo, deveriam ser substituídas quaisquer ofertas feitas a demônios. Então, assim, tinham que ser feitas ali, na entrada do tabernáculo. Não podia ser feita fora, né? A implicação é que os israelitas até haviam se prostituído, né, espiritualmente, né, com sacrifício de demônios, né? Talvez isso em campo aberto. Por isso que Deus especificou bem para que eles fizessem na entrada do tabernáculo ali. Então, a adoração a ídolos por parte do povo de Israel, muitas vezes era mencionada como uma prostituição, né? No Antigo Testamento, né? Então, a ideia é que Deus tomou o israelita como sua esposa. Então, Deus tem o povo de Israel como sua esposa, em certo sentido, né? Fazendo uma aliança com ele, né? Quando a nação ia atrás de outros deuses, ali fora do tabernáculo, era como se estivesse traindo, né? Estando com um amante, por exemplo, né? Então, assim, é uma metáfora até mesmo que no livro de Oséias, né, ele menciona isso aí, né? Então, Deus deixa bem claro ao povo de Israel que jamais devia adorar ídolos nas suas gerações, né? E em qualquer revigorar-se aliança entre Deus e seu povo. Então, por isso que Deus pede para que eles façam isso sempre na entrada do tabernáculo, para que não haja esse tipo de adoração fora, para que eles não caiam nessas tentações fazendo coisas de fora. Aí, entre o 8 e o 9, enfatiza a verdade, onde Moisés deveria comunicar, né, ao povo que quem oferecesse qualquer tipo de sacrifício sem levar, né, a porta da congregação para oferecer ali ao Senhor, deveria ser eliminado do povo. Então, curiosamente, né, a lei especificava o uso de regras, né, e aplicava não só aos israelitas, mas também aos estrangeiros, né, que peregrinavam ali. Então, na lei mosaica, Deus ele exigiu que os israelitas tratassem bem todos os estrangeiros, né? Por exemplo, disse Deus: como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo com vós mesmo, pois estrangeiro na terra do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, isso também dirigiu-se também para os estrangeiros, né, que estivessem ali junto a eles, né? Vamos fazer uma leitura aqui agora do versículo 10 e do versículo 12, do mesmo capítulo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei, e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso, digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Então a gente percebe aí, né, 3 pontos, né? Ele repete essa lei, né, contra a ingestão de sangue. Então era uma lei que era citada anteriormente, né, em Levítico 3:17, lá em 7:26, 26 e 27, né? E ela tinha origem também lá no dilúvio, né, em Gênesis, né, quando Deus fez lá no dilúvio, para não ingerir sangue. Então ninguém pode viver sem sangue, né? Nem o ser humano, nem o animal. Sem sangue não tem vida, né? Então, por isso que ele menciona isso, né? Então, a vida da carne está no sangue. É um motivo, né, declarado para não comerem sangue. É que Deus tinha dado sobre o altar também para fazer expiação pelas almas dos israelitas. A gente vê ali
no capítulo 17, versículo 11. O segundo ponto é o sangue de animais era derramado em sua morte, né? A sua morte fazia expiação pelos ofertantes, né? Porque o animal morria no lugar dele. Então, a verdade por trás desse sistema é que o quê? O justo castigo pelo pecado é a morte. Então, a gente vê que o animal sacrificado, o sangue dele derramado, era pelo pecado do ofertante ali. Então, tinha um valor, né? O sangue ele tem um determinado valor ali, Deus está especificando isso. Em terceiro lugar, esse texto declara punição, né? Pela desobediência, né? A proibição aqui, que diz a respeito da pessoa que come esse sangue, né? Deus disse, né? Contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, ali no versículo 10. Então, é interessante isso aí, né? Porque o que a desobediência traz, né? Traz a morte, né? Se você violar a lei, estará sujeito à pena de morte e a ser executada pelo próprio Deus. Se comer sangue, estará suscetível a perder a própria fonte de vida, né? Então, é uma lei dada ali onde a obediência ela tem que ser seguida, né? A gente vê que a importância deles estarem com isso em mente e seguir. E Deus ele coloca, né? Ele traz a morte como consequência dessa desobediência, né? Vamos agora observar o versículo 13 ao versículo 14. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. A gente vê como, novamente, ele fala aí sobre a eliminação, né, e a morte. O Senhor provavelmente ele até previa que os israelitas eles teriam perguntas sobre a ingestão de sangue, né, de animais selvagens, né, não usados para sacrifício, né, como que deveria ser. A resposta a essa pergunta é a mesma, aplica nas mesmas regras de animais domésticos limpos e aplica também em animais selvagens limpos, né? O sangue dele não deverão ser comido. Se um israelita matasse um veado, por exemplo, ou um antílope, né? Eu até estava vendo ali o que era antílope. Às vezes esse tipo de animal é desconhecido pela gente, né? É o nome dado a um grupo de gado, né? Na espécie da mamífero bovídeo, onde é representado mais a espécie mais representada é o palancas, os velados e os impalas. Eu fui ver é o gnu, né? O pessoal conhece aí o gnu. A gente como está sem imagem hoje, eu não preparei imagem, mas gnu é aquele gado que tem aquele chifrão assim, tem uns que tem até o chifre meio em forma de um círculo assim, né? Então, eles comiam disso aí, mas provavelmente na região da África tem muito disso aí. Então, ali diz que se um israelita matasse um veado ou um antílope, né? Aqui está dizendo que poderia ser comido a carne do animal, mas não o seu sangue, né? Então, o sangue deveria ser derramado no chão e coberto com pó, né? Então, razão de mandamento, né? Que proibia a ingestão de sangue, né? De um animal selvagem e ao mesmo referente a animais domésticos. Versículo 15 e 16, está no finalzinho já. Todo aquele que natural da terra ou estrangeiro comer o animal encontrado morto ou despedaçado por animal selvagem, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro, mas se não lavar suas roupas nem banhar, sofrerá a consequência da sua iniquidade. É interessante a gente ver isso aqui, que a gente lembra ali, né?
Depois a gente menciona também um pouco, né, quando em relação ao pecado, esse aí é o gnu. O Alessandro colocou a imagem do gnu aí. Obrigado, Alessandro. Esse daí é o animal que eles podiam derramar todo o seu sangue e poderiam comê-lo. Nesse pontinho final aqui, eu até lembrei a respeito do batismo, né? De lavar ali os pecados. Então, as leis levíticas, elas tinham afirmado anteriormente, né, que tocar ou comer carne de um animal impuro, né, naturalmente tornava a pessoa, o indivíduo, totalmente impuro. E mais tarde, essa lei ia indicar que o animal poderia ser vendido a um estrangeiro, mas também ele teria que ser limpo, né? A pessoa que tocar, elas teriam que se lavar suas vestes, né? Banhar-se com água para permanecer, para não se permanecer imundo, né? Até a tarde. Então a regra ela se aplica também aos estrangeiros, bem como aos israelitas. Eu vi aqui, eu peguei aqui um texto que nós todos conhecemos, né? Então assim, toda a desobediência gerava essas implicações, né? De morte, de eliminação, né? De você ser culpado da eliminação, né? E observando aqui esse finalzinho do lavar, eu vejo aqui que faz lembrar muito as águas do batismo, né? E a gente vê lá em Romanos 6, 23, a respeito da desobediência, né? O que diz ali? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pegando esse finalzinho aqui, a gente vê que Deus prepara ali os israelitas para que eles tenham uma obediência com relação a esse mandamento que ele deu com relação ao sangue, né? O valor do sangue. A gente vê depois de Jesus, ele derramando, né, o seu sangue por todos nós, né? Ali no madeiro, né? Para toda a humanidade. E nós tendo que mostrar, né, sendo esse porta-voz, assim como Moisés foi o porta-voz do povo, né? Não só ali para o sacerdote, Arão e sacerdotes ali, mas para todo o povo. Isso nós temos que fazer, né? Dando exemplo também. Aí aqui eu tenho umas perguntinhas aqui que aqui em Levítico com relação a esse mandamento, né? Por que Deus exigiu sacrifício no Antigo Testamento? A gente vê lá em Levítico 1, do versículo 1 ao 13, e no 17, né? No versículo 11, né? Que ele faz isso aí, ele menciona essa obediência. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazer propiciação por si mesmo no altar, e o sangue que faz propiciação pela vida. Então a gente percebe que é o sangue que faz essa propiciação pela vida, né? E hoje nós temos o sangue de Cristo fazendo essa propiciação pelas nossas vidas, né? Aí tem uma outra perguntinha aqui que é feita. Existe maneira certa e maneira errada de adorar? Nós já fizemos essa aula em Levítico 10, de 1 a 3. Né? Depois os irmãos podem até dar uma observada ali. Hoje nós temos a maneira certa de adorar, né, ao Senhor na nova aliança, né? A gente menciona muito, né, sabendo do sacrifício vivo de Cristo, né? Ali em Atos, os irmãos podem até abrir lá, Atos 2. Se nós formos ver a maneira correta de adoração, nós temos que observar aonde? Atos 2, no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então, hoje, essa é a nossa maneira de adoração, né? Nossa maneira correta, né? Por que devemos nos esforçar para sermos santos? Isso aí nós vamos ver na próxima aula. Está lá em Levítico 19, 2. Quer dizer, sem ser a próxima na outra. Mas, e para nós hoje? Para nós hoje. Acabamos de ver aqui, o salário do pecado é a morte, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Aqui, o povo estava
sendo culpado do sangue, estava sendo eliminado. E nós não queremos ser eliminados do povo sagrado e santo do Senhor, né? Então, nós temos realmente que observar o que Deus tem como mandamento e lei aqui, e nos dias de hoje, nós observarmos o que traz para nós, né? Aqui, nos estudos que nós fazemos toda semana, para poder a gente ver qual é a consequência, né? A consequência da não obediência com relação a tudo aquilo que o próprio Deus nos traz, né? Hoje, através de Jesus, e aqui, através de Moisés, né? Aí tem uma aqui, por que é errado fofocar? Levítico 19. Isso aí nós vamos ver depois lá na frente, lá também. Por que sentir ódio? Sentir ódio é tão errado. Levítico 19, nós vamos ver mais para frente. Aqui são perguntas e respostas de Levítico, mas eu queria pegar alguns pontos aqui e trazer para os dias de hoje. Então, esse aqui eu creio que vai ser usado nas próximas aulas, né? Mas que eu queria deixar bem para nós hoje aqui, amados, com relação à aula de hoje, né? Nesses 16 versículo de Levítico 17 é essa obediência, né? Deus, ele é bem rigoroso. Deus, ele impõe aqui como nós devemos observar a tudo que ele coloca para nós, para que nós não... Porque ele nos tem como sua esposa, a igreja, né? A esposa de Cristo, né? E aqui ele tem o povo como a sua esposa. Tanto que todo o sacrifício é feito na entrada do templo, né? E hoje nós temos que observar isso, né? Hoje nós não temos o templo ali, mas nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então nós temos que estar sempre observando a todos esses mandamentos que o próprio Jesus trouxe para nós fazermos e observar, né? Então, Alessandra, é isso que eu queria colocar para os irmãos, né? Que a gente possa ser obediente, né? Como o próprio Jesus, ele diz, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas o que obedece, né? A palavra do meu Pai, né? Então, obediência é a que faz toda a diferença na vida do cristão, né? Observar e obedecer, né? Obrigado, Paulo. Algum irmão, comentário? Aliás, comentário, pergunta, a gente deixa aberto aqui. Aí qualquer coisa, é só levantar a mãozinha. Um Pode capítulo bem falar, Fernando. curtinho, né? Boa noite, amada. Paz. Eu estava lendo, estava acompanhando a leitura dele e vendo aqui, né, em Hebreus 9, né, ali falam dos mandamentos, né, da lei. Depois que pegou o sangue de bezerros e bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei, todo o povo, usando lã tingida de vermelho e sopo. Então diz: Este é o sangue, que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou o sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Aí fala que o sacrifício de Cristo purifica. Essas coisas que eram cópias da realidade, né, que antes a gente via lá no Antigo Testamento, hoje são realidade, né? Eram cópias da realidade celestial, deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Esse foi um bom estudo e nos remete ao hoje, né? Que o que a gente faz aí todos os domingos, né? Lembrando o sangue de Cristo e a nossa salvação em Cristo, né? Muito bom. Obrigado aí, TC. Um abraço para vocês aí. Amém, amém. Hein, Paulo? Um ponto que também me chamou a atenção, né? Bem interessante a abordagem que você fez, é quando a gente pode se questionar. Não sei se nesse período que a gente está estudando Levítico, né? Alguns dos irmãos, mas peraí, por que pega o sangue e pega e asperge, né? Lança sobre o altar o sangue. E aí o texto ele deixa isso bem claro, né? Quando a gente olha lá no versículo 5, para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que emolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação.
aos sacerdotes ofereçam por sacrifício pacífico. O sacerdote 6, aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor à porta da tenda e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Aí lá no versículo 12, aliás, versículo 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Ou seja, Deus ele queria o sacrifício completo, né? Ele queria justamente por inteiro. Aí, como você associou, hein, Paulo, em relação à questão da adoração, né, a questão do sacrifício na nova aliança, Deus ele não quer que a gente faça uma parte. Não, a Deus orienta assim, assim, assim. Por conveniência, eu vou fazer só isso. Ou para o meu agrado, eu vou fazer desse jeito. Não, ele determinou as regras, né? Como a gente tem visto aqui em Levítico, para a forma como o povo sacrificaria, levaria o seu sacrifício e como ele seria apresentado diante do altar, né? Imolado, né? E aí a gente vê que todos os detalhes Deus pensou. E aí, trazendo para o nosso contexto, é a mesma coisa. Não existe espaço para conveniência, para aquilo que é conveniente para mim ou para você. Tem que ser de acordo com a vontade do Senhor para cumprir na íntegra, né? Aquilo que ele estabelece. Se ele fez isso com o sacrifício lá na velha aliança, que ela seria passageira, apontando claro para Jesus, imagine para nós hoje que vivemos debaixo da nova aliança, debaixo da graça, né? Então é muito importante esse cumprimento, né? Da íntegra, né? Da precisão. Às vezes as pessoas quando escutam, elas reiteram, assim, ficam assim meio, não, mas é assim, tal. Por quê? Porque no contexto religioso, as pessoas fazem aquilo que está na cabeça delas, né? Aquilo que elas julgam convenientes ou agradável aos seus olhos, ou porque todo mundo faz, eu também faço. Mas ao olhar a escritura não é bem assim, né? Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Obrigado, Paulo. Se outro irmão tiver Obrigado. algum comentário ou pergunta, é só levantar a mãozinha. Você, mano. Eu acho interessante, irmão, que o fato a gente vê a sombra, né, dos dias de hoje. Mas até mencionei aqui no comecinho lá, no versículo 3 e 4 o fato da eliminação, né, do meio do povo, né? A própria Bíblia diz que todos pecam, né? E aquele que diz que não peca é mentiroso, né? A gente sabe. Mas como que é esse fato de Deus mostrar para o povo de Israel essa eliminação, chegando a gente ter aqui a própria morte, né? A execução mesmo do povo, assim como aconteceu no deserto, né? Eles lá, muitos não chegaram até o final, né? Muitos foram mortos, né? Até mesmo por murmuração, né? Já tinham sido libertos da escravidão do Egito, mas tendo tudo ali que Deus estava provendo durante toda aquela caminhada, teve a murmuração, teve a blasfemação e Deus eliminou. Então não chegaram a, né? É interessante a gente observar essas coisas também, porque ali Deus estava fazendo de uma forma com que eles enxergassem essa punição, né? De uma forma visual. Hoje é uma forma espiritual, mas a gente tem que enxergar também no reino espiritual o que é realmente você entrar nessa morte, né? Então é importante essa obediência a tudo, né? A tudo. A gente vê que realmente eles observavam a tudo, né? E como a gente mencionou aqui, né, até em Gênesis lá, quando ele dá essa mesma informação para Noé, né? Em Gênesis, eu coloquei aqui, acho que é Gênesis 6, aí a gente vê que Noé ele foi obediente a tudo também, a maneira com que ele construiu a arca, né? É uma obediência assim surreal nos mínimos detalhes, né? Imagina com relação a essas ordenanças e lei tendo uma punição, né? Então, nós temos que observar muito isso aí, né? E aqui ele dando enfatizando o valor do sangue, que nós temos que realmente valorizar o sangue que Cristo derramou, né? Uhum. É Gênesis 9, né, que a gente viu, assim que ele desce, né, ele desce da arca, né, aí ele vai fazer o sacrifício, aí Deus faz 4, aliança, né, capítulo 9, versículo, acho que 4. 4 em diante. 3 e 4. Uhum. Aí ele vai trabalhar a ideia da vida, né, do que referente ao sangue, e ele trabalha isso já junto com o povo de Israel. Exato. Ok.
Mais alguém? Algum comentário? Chaves? Ok. Nós estamos aí com a presença do nosso irmão Valdizan. Sergião, diga, irmão Sergião. Boa noite, mano. Passou, é o Sérgio. Chega. Agora é o Sérgio, deixa. Tu Eu, tem que eu já lhe passo a palavra, irmão Aníbal. Só passar aqui para o irmão Sergião, aí eu já deixo o senhor na agulha aqui. Ah, Pode falar, irmão Sergião. Irmão, você já caiu? Não, tá aqui. Eu acho que não. Tá aqui. Pode falar, irmão Aníbal. Acho que o irmão Sergião está com dificuldade aqui na É o internet. Diga lá. seguinte, para informação, o cristão tem que saber dessas informações todinho do Velho Testamento. Agora, para a adoração, quem morreu na cruz? Então, é dali para lá que eu tenho que Sim, me espelhar. É assim, sim. eu acho, porque no velho só serve para me ter como informação. Eu tenho que saber como passou. Agora, para poder ver Jesus aqui, desse outro lado, que é a minha adoração. Isso. Chaves, irmão, rapidinho, Chaves. Irmão Sergião, já tá ok, irmão Sergião? Tá. Fala aí, Chaves. Entendi. Boa noite. Entendi. É interessante que ele diz qualquer homem. É curioso também que a lei é para o povo de Israel, mas quando se trata dessa especificidade única, ele engloba todo o ser vivo, ou seja, todos os homens, todas as pessoas. E por quê? Porque o homem é um ser carnívoro e num animal que tenha vida, naturalmente tem sangue, então assim, não era só para o povo de Israel, mas para todas as pessoas que ao comer sangue, ao comer um animal, né, uma carne qualquer, tinha que drenar todo o sangue, justamente porque o versículo lá adiante diz que o sangue, 14, porque é a alma de toda a carne. Isso quer dizer que um animal que o Israel comesse tinha alma. Um animal que um não israelense comesse também tinha alma. Né? É bem interessante essa colocação. Obrigado, boa noite, saúde para vocês. Em Paulo, só complementando o que o Chaves falou, lá no versículo 10, né? Ele fala: qualquer homem que da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, né? Ele não estava estendendo essa lei para os estrangeiros, mas aqueles estrangeiros que habitavam ali, que se colocavam sob o jugo, né? Ou seja, estavam ali entre o povo de Israel, e para eles também, né? Valia isso, ou seja, não podia comer sangue, né? Isso. Conforme ele trabalha no versículo 10. Versículo 10, ali todos, é aquilo que a gente comentou ali, né? Vou voltar aqui rapidão. Que todos que estavam ali, eles faziam parte, né? Eles seriam parte também do povo ali. Cadê? É o versículo 10 você falou, né? Isso, 17:10. Todo israelita estrangeiro, residente que comer, porque eles tinham os estrangeiros como seu povo também. Eles tratavam assim com todo aquele zelo, né? E a gente vê que o Senhor ele pede para que eles tratem bem a todos, né? Mas que eles também teriam que estar na mesma porque mostrarem para eles que Deus era o Deus deles também, né? Então a gente vê que o Senhor ele previne todo Israel e também todo aquele povo que está ali para não ter a própria a impureza, a contaminação, né? Para não ficar impuro ali, né?
Beleza. O Valdizan. Só ligar o microfone, mano. Só ligar o microfone. Pronto, pronto. Agora eu consegui ligar. Estão conseguindo me ouvir? Ô, Valdizan, Estão conseguindo que ouvir? bom. Estamos ouvindo sim, irmão. Está ouvindo, ok. Então, eu Sempre, quero saber. Valdizar, sempre te ouve. É que eu falo muito, né? Eu não sou muito de participar de live, né, de estudo, sou muito assim, sou muito assim, calma com isso, né? Mas eu estava vendo aqui os convites do Paulo e resolvi dar uma olhada. Eu queria só acrescentar aí, Paulo, nos estudos, dentro do contexto em que Deus está formando, organizando a nação, e no entorno, na cultura deles, estão aí muito influenciados pela cultura do mundo mesopotâmio, né, toda aquela cultura do Egito, tudo. E essa questão do sangue era algo muito comum nos sacrifícios pagãos, né, da questão do rito do sangue. Até no mundo grego-romano, né, a gente vai ver que depois havia o sacrifício, né, de sangue, né, que as pessoas se banhavam com o sangue, era toda aquela profanação, né? E Deus ele vai ter um trato diferenciado, né, com relação aos hebreus, né? Que eles estão ali assumindo uma nova forma de adoração, né? Um jeito diferente, né? Que Deus está prescrevendo. E essa questão da prescrição é interessante porque Deus ele quer exatamente que as coisas sejam feitas da forma que ele prescreveu. Isso é muito pontual, tá? Então, no capítulo 10, por exemplo, a gente já passou aonde alguém achou que poderia fazer alguma coisinha mais agradável a Deus fora da prescrição, e o resultado foi a morte. Então, isso é para mostrar para nós hoje, servir para nós hoje também, que nós precisamos ficar dentro do prescrito, né? Ou seja, não ultrapassar, como o apóstolo Paulo ele já disse para a igreja, não ultrapassar o que está prescrito. Então, cabe a nós, né, mesmo a gente usando os 4 pilares da igreja, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partido põe as orações, a gente assegura muito que nós estamos nisso, mas nem sempre estamos nisso. Então, a gente tem que ver se a gente está na prescrição, porque assim como, literalmente, as pessoas morriam lá no Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, espiritualmente, as pessoas morrem, entende? Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado, porque a prescrição é o que nos garante, né, o sará, a cura, a transformação que Deus promove para todo ser humano. Era isso que eu queria Amém. acrescentar, Paulo. Muito bom, irmão. Muito bom, vai dizer. A obediência, né? Amém. Ufa! Agora, irmão Sergião. Tive que ficar mexendo aqui um pouquinho. Aquele que perseverar. Até o fim, né? É o filho. Bom, irmão, estava maravilhosa a tua aula, Paulinho. Obrigado, irmão. E o que mais me chamou a atenção ali também foi sobre eliminação, né? Muita parte repetiu muito, né? E assim mesmo, quando chega no final, ele não usa a repetição, mas deixa entender, né? Se o povo tiver iniquidade, ele vai perecer, né? E aquilo lá que era, como nós sabemos, que era tudo físico, né? Para nós já passa por uma morte espiritual, né? Que é o afastamento do corpo. Deixar, né? Deixar o corpo. Porque o corpo de Cristo é o único corpo perfeito que tem, né? Isso foi profetizado, isso tem tudo a ver com a nossa salvação, né? Então, como naquela época estava a vida no sangue, a vida esteve no sangue de Jesus. Quando Jesus morreu, né, ele entregou seu sangue pela igreja, né? Então, tudo, quando nós começarmos a ler livro por livro do Antigo Testamento, mais de uma vez, a coisa sempre é direcionada para Jesus.
para o futuro. Sempre Deus levando para o futuro. Obrigado, Paulo. Estava muito maravilhoso, Paulo. Muito obrigado. E Deus Sérgio, continue abençoando. amém. Obrigado pela motivação aí. Obrigado, Paulo. Mais algum irmão ou irmã gostaria de comentar ou perguntar antes de a gente finalizar? Tranquilo. Tem mais alguma palavra, Paulo? Eu estava lendo aqui Hebreus 10, né? Hebreus 10, ali no versículo do 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos, né, ao amor, né? Serve para nós hoje. E as boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E vem o 26 aqui. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá o inimigo de Deus. Que a gente possa sempre observar a obediência, né? Sempre motivando uns aos outros aí nos estudos, né? A gente sabe que passamos por dias difíceis, dias maus, né? E a gente tem aí um objetivo, que é permanecer no Senhor, né? E levar as boas novas para aqueles que não conhecem, sem ser contaminado por muitos, né? Então, que a gente possa aí nos motivar, assim, nos incentivando uns aos outros aí sempre. E sempre no primeiro dia da semana, tá lembrando mesmo de Jesus Cristo aí. E ser obediente, aquilo que o irmão Valdivan falou aí, de pegar o ponto da letra, né? Ser obediente a tudo. Eu queria passar para os irmãos aí. E obrigado aos irmãos aí que oraram aí por mim aí. Obrigado, mano. Na tela Deus aqui, foi irmão. louvado e nós fomos edificados, para a honra e glória do Senhor. Muito agradecido. Um pouco inchado na tela aqui, irmão, porque eu fui ver meu neto lá em Minas. Uhum. Então, o vovozinho aqui está inchado. Estou até ficando agora com o bigode branco agora. Estou vovozinho agora. Uhum. Valeu, certo. valeu, Paulo. Obrigado pelo ensinamento e pelos comentários. Muito bom. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado aos irmãos. Agradecer a presença de todos. Vou passar a palavra para o Claudemir, ele vai nos conduzir em oração. Ok. Vamos orar, oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, Pai, por esse momento de estudo que tivemos, Senhor Deus, da leitura da Tua Palavra, Pai, pela explanação, Senhor Deus, da aula, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a vida de Paulo César, Senhor Deus, a cada um que esteja presente, Senhor Deus. Dando uma noite abençoada, Senhor, de descanso, uma semana abençoada, Senhor Deus. Aquelas pessoas, ó Pai, lá no sul que precisam da Tua ajuda, que necessitam e precisam, Pai, da Tua ajuda, assim como no Brasil todo, no geral, que está ajudando, Senhor Deus. Assim também, ó Pai, como temos irmãos lá também, Cristo, que também passam por necessidade e dificuldade, Senhor Deus. Ajude, Pai, a cada um, conforte, Pai, a cada um, Deus, conforte a cada um, Senhor Deus. E assim, Senhor, abençoe a Tua igreja no geral, Senhor Deus. Mais uma vez, dá-nos uma noite abençoada, de descanso, e uma semana abençoada, Senhor Deus. Gratos somos, Senhor Deus, por tudo. Oramos e agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado, Valeu, Claudemir. Irmão Mindo, você ouviu a Lica, irmão Mindo? Seu medo! Estou vendo agora. Eu procurei aqui no vídeo. Boa noite a todos. Está escondido. Boa noite. Ela só pegou meia presença hoje, só meia presença ali, irmã Maria. Pegou falta. Bota falta nela. Eu estava quietinha. Só, meia falta. É porque ela estava quieta. Ela faltou. Ela estava dormindo, literalmente. Olha o Júnior, fala, Júnior. Ela agora acordou, né, Alexandre? Ela estava dormindo, a cara dela aí. Ó, divina aí, ó. Tá dormindo.